Os dias na fazenda se desdobravam lentamente, marcados pela cadência das estações e pela calma que pairava sobre os vastos campos. No entanto, a serenidade que envolvia aquele lugar se viu ameaçada quando decidi, movido por uma curiosidade insensata, explorar o antigo poço que há tanto tempo causava arrepios aos trabalhadores locais. Mal sabia eu que aquela escolha desencadearia uma cadeia de eventos que mergulhariam a fazenda em um abismo de mistérios e sombras. Ao me aproximar do poço, uma sensação de opressão se apossou de mim. O ar tornou-se denso, como se uma presença invisível me advertisse para reconsiderar minha decisão. Ignorando os instintos de autopreservação, continuei em direção ao abismo escuro que se estendia à minha frente. O poço parecia rejeitar a luz do dia, guardando consigo segredos enterrados e uma história sinistra. Com cada passo em direção à beirada do poço, meu coração batia mais rápido, como se pudesse antecipar o desconhecido que aguardava nas profundezas. Ao olhar para baixo, a escuridão era impenetrável, como se o poço fosse um portal para um mundo subterrâneo e sombrio. Mesmo assim, a curiosidade prevaleceu sobre o medo, e comecei a cavar os arredores, desenterrando não apenas solo, mas memórias sepultadas. As primeiras descobertas revelaram que o poço servirá como palco de punição e execução em tempos sombrios. Cada camada de terra retirada parecia desenterrar suspiros e lamentos, ecoando a dor de almas esquecidas. A fazenda, que antes testemunhara o ciclo natural da vida, agora abrigava os vestígios de uma história macabra que deixará cicatrizes nas raízes da terra. À medida que a escavação avançava, as visões começaram a se manifestar. Sombras dançantes à luz da lua, rostos pálidos emergindo das profundezas, como se tentassem compartilhar uma narrativa de sofrimento que nunca fora devidamente contada. Cada noite tornou-se uma incursão angustiante na fronteira entre o real e o sobrenatural. Os sussurros do vento ganharam significado, transmitindo histórias de injustiça, de vidas interrompidas abruptamente, de um passado que resistia a ser esquecido. Noites transformaram-se em palcos onde as tragédias se desenrolavam diante dos meus olhos, visões de um tempo distante que clamava por reconhecimento. O Poço dos Lamentos tornou-se um testemunho silencioso de um capítulo sombrio na história da fazenda. Com o passar dos dias, a fazenda deixou de ser um refúgio tranquilo. Cada canto parecia sussurrar lembranças de eventos passados, como se as próprias terras absorvessem a angústia enterrada sob sua superfície. O poço, agora uma cicatriz aberta na terra, tornou-se um símbolo da fragilidade da fronteira entre o visível e o oculto. As noites trouxeram consigo um peso inexplicável. Sonhos eram invadidos por figuras espectrais que clamavam por justiça, clamavam por redenção. A fazenda, outrora um refúgio, transformou-se em um território de lamentos não resolvidos e sombras inquietas. O poço, agora mais do que uma estrutura física, era a manifestação de uma verdade perturbadora do passado. Por mais enterrado que esteja, sempre encontra uma maneira de emergir, como sombras insistentes nos campos de memória. A fazenda, agora marcada pela presença perturbadora do Poço dos Lamentos, passou a ser envolta em uma atmosfera de tensão crescente. As noites, antes serenas, transformaram-se em um teatro de sombras onde as almas do passado buscavam uma redenção que lhes fora negada. O que começara como uma busca por conhecimento se tornará uma jornada involuntária pelo labirinto dos horrores que se escondiam sob a terra. A comunidade agrícola, inicialmente alheia ao que se desenrolava, passou a sentir o peso do desconhecido. Murmúrios e olhares furtivos preenchiam os encontros na venda local, e os trabalhadores nas plantações trocavam histórias sobre avistamentos inexplicáveis e suspiros noturnos que ecoavam pelos campos. A fazenda, outrora um símbolo de prosperidade, tornou-se uma terra marcada por uma aura sinistra. Enquanto a escavação continuava,
mais histórias emergiam das entranhas da terra. Fragmentos do passado distante começaram a se unir, revelando uma narrativa de injustiças e tragédias que assombrava a fazenda havia gerações. Descobri que o poço fora palco não apenas de execuções, mas também de escolhas cruéis que moldaram o destino de indivíduos inocentes. As visões se intensificaram, tornando-se experiências quase tangíveis. Sombras que se contorciam à luz do luar, silhuetas de rostos atormentados que se desvaneciam ao menor sinal de atenção. Cada camada de história desenterrada parecia ressoar com os ecos da dor que permeavam o solo, criando uma teia de lembranças entrelaçadas às próprias raízes da fazenda. À medida que a fazenda mergulhava mais fundo na espiral do sobrenatural, as relações entre os habitantes locais tornavam-se tensas. Alguns, incapazes de ignorar os eventos inexplicáveis, começaram a questionar a sabedoria de desvendar os segredos enterrados. Outros, seduzidos pelo mistério que envolvia o poço, ansiavam por compreender as forças invisíveis que manipulavam a realidade. As noites se tornaram marcadas por vigílias ansiosas e insônias causadas pelos lamentos persistentes. O choro da criança na serraria abandonada tornou-se um eco angustiante, um lembrete constante da presença indescritível que agora habitava os domínios da fazenda. A sensação de ser observado tornou-se opressiva, como se as próprias sombras tivessem adquirido vida, observando cada movimento com olhos invisíveis. A interseção entre o passado e o presente tornou-se turva, enquanto eventos do século passado começaram a se manifestar no agora. Lugares outrora pacíficos tornaram-se palcos de aparições espectrais, e o campo de milho, outrora símbolo de abundância, transformou-se em um labirinto de pesadelos onde as figuras sombrias dançavam entre as fileiras. A fazenda, agora no epicentro de um tumulto sobrenatural, viu-se diante de uma escolha: continuar a busca pela verdade ou recuar diante do terror que emergira. Cada passo adiante parecia aprofundar o enigma, e a linha entre coragem e insensatez tornou-se cada vez mais tênue. Neste cenário sombrio, a fazenda tornou-se um campo de batalha entre forças além da compreensão humana. Os lamentos ecoavam como um chamado à justiça, mas também como um alerta para os intrépidos que ousavam desvendar o que estava enterrado. A saga da fazenda, marcada pelo Poço dos Lamentos, estava longe de seu desfecho, pois as sombras que se erguiam dos campos pareciam determinadas a revelar seus segredos mais sombrios, forçando todos a confrontar os fantasmas do passado que, agora, clamavam por redenção. A fazenda, outrora tranquila e produtiva, transformou-se em um cenário de horror durante a temporada de colheita. O ar carregava uma tensão palpável, e a atmosfera de expectativa pairava sobre os campos de milho, cada folha ondulando como um presságio sinistro. Iniciamos nossos trabalhos de colheita com entusiasmo, ignorando os murmúrios entre os trabalhadores locais sobre a colheita macabra que se aproximava. À medida que os primeiros feixes de milho eram cortados, a sensação de que algo não estava certo tornou-se inegável. Figuras sombrias eram avistadas entre as fileiras, movendo-se silenciosamente, escapando da visão sempre que tentávamos focar nelas. Trabalhadores começaram a desaparecer misteriosamente, e a fazenda se tornou um palco para um terror que não podíamos explicar. Fui testemunha de eventos que desafiavam qualquer lógica. Durante a noite, ouvíamos sussurros ininteligíveis à medida que as sombras dançavam sob a luz da lua. Ferramentas de colheita sumiam apenas para serem encontradas em lugares estranhos, como se tivessem sido movidas por mãos invisíveis. A cada amanhecer, o campo de milho parecia diferente, como se as fileiras se rearranjassem durante a noite, conduzindo-nos a labirintos inexplorados.
O poço de onde extraíamos água para irrigar os campos tornou-se um ponto focal de desassossego. Seus gemidos metálicos durante a noite ecoavam como lamentos distantes, contribuindo para a sensação de que algo além da compreensão humana estava em jogo. Aquilo que deveria ser uma temporada de prosperidade transformou-se em um pesadelo incessante, e a colheita macabra parecia exigir um tributo mais sombrio do que qualquer um de nós poderia imaginar. As noites tornaram-se insuportáveis, com a sensação constante de ser observado. Sombras se moviam ao redor das casas, e a escuridão parecia esconder segredos insondáveis. Em certas ocasiões, a própria vegetação parecia ganhar vida, como se estivesse impregnada de uma energia sombria que se manifestava quando menos esperávamos. Os trabalhadores começaram a abandonar a fazenda, temerosos pelo que poderiam encontrar nas sombras do campo de milho. Os mais corajosos, ou talvez os mais imprudentes, decidiram investigar o poço e sua ligação com a colheita macabra. Descobrimos que o poço, outrora utilizado para rituais obscuros, era o epicentro de uma força sobrenatural que se alimentava da energia vital da terra. À medida que nos aproximávamos da verdade, a fazenda tornou-se um campo de batalha entre o visível e o invisível. Sombras ganhavam forma, figuras fantasmagóricas emergiam dos campos e o poço emanava uma presença inegável. A colheita macabra, revelando-se como um tributo sinistro exigido pelo passado sombrio da fazenda, desencadeou uma luta desesperada pela sobrevivência. A linha entre o que era real e o que era sobrenatural tornou-se obscura, enquanto enfrentávamos uma força que transcendia a compreensão humana. A fazenda, um símbolo de vida e prosperidade, tornou-se um palco de pesadelos, onde a colheita macabra reescrevia o destino do lugar e daqueles que ousavam desafiá-la. A cada passo, a fazenda mergulhava mais fundo no abismo do desconhecido, enquanto a colheita macabra exigia seu tributo, deixando cicatrizes indeléveis na alma do lugar. A atmosfera na fazenda tornou-se pesada, permeada pelo medo e pela incerteza. A colheita macabra, cuja origem era agora um enigma aterrorizante, moldou-se em um fenômeno incontrolável que desafiava as leis da natureza. Os corredores entre as fileiras de milho pareciam estreitar-se a cada noite, como se as próprias plantas respondessem a um chamado sobrenatural, mudando suas configurações de maneiras inexplicáveis. Minha persistência em desvendar o mistério tornou-se uma obsessão, pois a fazenda, outrora um lar acolhedor, transformou-se em um campo de batalha onde forças ocultas conspiravam para manter seus segredos enterrados. As noites tornaram-se um desafio constante à sanidade, com sombras se movendo como entidades conscientes, como se o próprio campo de milho abrigasse uma inteligência obscura. Os trabalhadores remanescentes formaram uma frágil aliança, decididos a enfrentar o desconhecido que assombrava a fazenda. Armados com lanternas e coragem hesitante, dirigimo-nos ao poço, onde a energia sombria parecia se concentrar. Cada passo ressoava com atenção, como se o solo estivesse ciente de nossa presença, e as sombras ao nosso redor pareciam se contrair em resposta. Ao nos aproximarmos do poço, seus gemidos metálicos se intensificaram, ecoando como um coro de lamentações. O ar tornou-se eletricamente carregado, como se estivéssemos entrando em um domínio além do alcance da compreensão humana. Ao olhar para dentro do poço, a escuridão parecia se estender para além dos limites da visão, como se fosse um portal para um reino desconhecido. Aqueles que se aventuraram a olhar fundo no poço foram confrontados com visões perturbadoras. Figuras distorcidas dançavam à margem da percepção, e murmúrios ininteligíveis pareciam emergir das profundezas, como se o próprio poço fosse uma boca sussurrante de segredos há muito enterrados. A verdade revelada em meio à penumbra era mais aterradora do que qualquer um de nós ousara imaginar. Descobrimos que a fazenda era construída sobre um terreno sagrado ancestral, onde rituais obscuros ocorreram séculos atrás.
A colheita macabra era uma manifestação da energia residual desses rituais, uma força que buscava manter um equilíbrio antigo e sinistro. O tributo exigido pela colheita não era apenas a plantação, mas a própria essência vital daqueles que se atreviam a desafiar as forças enterradas nas raízes da terra. O campo de milho tornou-se uma extensão do ritual, uma oferta macabra que alimentava a força sobrenatural enraizada na fazenda. O poço, uma vez usado como um canal para essas práticas sombrias, agora era o epicentro de uma batalha entre o presente e o passado, entre a vida e a morte. A resistência contra a colheita macabra tornou-se uma luta pela sobrevivência e pela liberdade das amarras ancestrais. Entretanto, a fazenda parecia ter desenvolvido uma vontade própria, defendendo os segredos que guardava com uma ferocidade que desafiava a compreensão. Cada passo para escapar da influência sombria do poço era um desafio, com o campo de milho se transformando em um labirinto que desorientava e confundia. À medida que a batalha se desenrolava, alguns trabalhadores cediam à exaustão e à loucura, tornando-se marionetes das forças sobrenaturais que os cercavam. O campo de milho, agora envolto em uma névoa espectral, era um cenário surreal onde as leis da realidade pareciam desintegrar-se diante dos nossos olhos. Na busca pela liberdade, enfrentamos visões aterrorizantes, ilusões que desafiavam a lógica e uma escuridão que ameaçava consumir nossas almas. Cada passo adiante era uma jornada pelos recantos mais profundos da loucura e do desconhecido. No entanto, persistimos, motivados pela esperança de que a luz ainda pudesse penetrar as sombras que assombravam a fazenda. Assim, a fazenda se tornou o epicentro de uma batalha cósmica, onde o presente lutava contra as correntes do passado. Cada respiração, cada passo, era uma resistência contra as forças invisíveis que buscavam manter a fazenda como um reino de tormento. E enquanto o campo de milho testemunhava nossas lutas desesperadas, o poço dos lamentos permanecia como uma porta para um mundo além do entendimento humano, um portal que se alimentava de nossa coragem e que ameaçava consumir-nos por completo. A fazenda que outrora conheci como meu refúgio tornou-se palco de uma narrativa sobrenatural que desafiava todas as minhas concepções racionais. A escolha de explorar o celeiro, onde sussurros misteriosos e barulhos estranhos se tornaram parte da trama noturna, lançou-me em um abismo entre a realidade e o inexplicável. A primeira vez que ouvi o choro sinistro vindo do celeiro, hesitei em adentrar suas sombras. No entanto, a curiosidade impulsionou-me adiante. Ao abrir a porta rangente, deparei-me com uma escuridão que parecia ter vida própria. Uma sombra densa e indefinível se contorcia nos cantos, criando uma atmosfera onde cada suspiro ecoava como um prenúncio de algo além do compreensível. À medida que avançava pelo celeiro, os sussurros aumentavam, como se as próprias paredes guardassem segredos que desejavam compartilhar. Entre fardos de feno e ferramentas enferrujadas, testemunhei uma sombra negra, uma presença que se movia em um jogo dançante com a penumbra. Tentativas de alcançá-la resultaram em sua evasão, como se fosse uma manifestação de algo além da compreensão humana. O ápice da experiência foi quando me deparei com uma sombra que assumiu a forma de uma figura humana. Olhos sem rosto fitavam-me, e a escuridão emanava uma frieza que penetrava nos ossos. Uma presença indescritível, uma entidade que parecia extrair energia do próprio ar. Cada tentativa de racionalizar o que via foi suprimida pelo sentimento inegável de que o sobrenatural permeava a cada centímetro do celeiro. À medida que as noites se sucediam, a presença no celeiro intensificava-se.
O ar tornou-se eletricamente carregado, como se uma energia sinistra pairasse no ambiente. Testemunhei objetos movendo-se sozinhos, como se a sombra invisível estivesse manifestando-se fisicamente. Cada visita ao celeiro tornava-se um ato de enfrentar o desconhecido, uma batalha interna entre o desejo de compreender e o instinto de fugir. O ápice do horror aconteceu quando a sombra, antes evasiva, começou a se aproximar. O choro, agora mais agudo e inumano, reverberava pelos meus ouvidos, causando uma angústia indescritível. Em um momento de desespero, confrontei a sombra, mas em vez de dissipar-se, ela envolveu-me como uma névoa gélida, penetrando em minha própria essência. A experiência mudou-me para sempre. As noites tornaram-se um mosaico de visões perturbadoras, sombras que dançavam em sincronia com um choro angustiante. O celeiro, outrora um abrigo acolhedor para ferramentas agrícolas, transformou-se em um epicentro de terror sobrenatural. A fazenda, que conheci como lar, tornou-se um labirinto onde o medo e o inexplicável entrelaçavam-se de maneiras inextricáveis. Hoje, quando olho para o celeiro, hesito em reviver os horrores que encontrei lá. Cada rangido da porta é um eco daquela noite, cada sombra um lembrete de que o sobrenatural pode se esconder nas entranhas mais profundas do cotidiano. A fazenda, agora marcada por uma presença indescritível, permanece como um testemunho de que há mistérios que desafiam nossa compreensão, enraizados nas sombras que se estendem além da luz. Os dias na fazenda parecem agora mergulhados em uma penumbra persistente, uma sombra que se estende até mesmo nos momentos de luz do sol. A presença que uma vez habitava apenas o celeiro expandiu-se, infiltrando-se nos recantos mais remotos da propriedade. As fileiras de milho, antes testemunhas silenciosas do ciclo natural da vida, tornaram-se testemunhas de eventos que escapam à lógica e à explicação racional. A sombra que antes me perseguia apenas no celeiro começou a aparecer nos lugares mais inusitados. À noite, ela dançava nas fileiras de milho, contorcendo-se como uma entidade que buscava me envolver em sua essência obscura. Quando eu fechava os olhos, podia sentir sua presença, uma aura gélida que se espalhava por onde quer que eu fosse, como se a própria fazenda estivesse impregnada com a energia do inexplicável. As noites tornaram-se um campo de batalha entre o sono e o despertar, onde sonhos eram invadidos por visões sinistras e o choro da sombra ecoava como um lamento desesperado. Cada passo que eu dava na fazenda era acompanhado pelo receio do desconhecido, pois a sombra parecia seguir-me, uma testemunha silenciosa dos meus passos e pensamentos mais íntimos. A comunidade agrícola, uma vez unida pela simplicidade da vida rural, começou a perceber a mudança na atmosfera. Os vizinhos, antes acostumados a se ajudar mutuamente nas colheitas, agora trocavam olhares nervosos e evitavam falar sobre a sombra que se instalara na fazenda. Os trabalhadores que viviam ali começaram a deixar seus postos, incapazes de suportar a opressão do sobrenatural que envolvia cada canto da propriedade. Minha obsessão em compreender a sombra levou-me a investigar a história da fazenda. Descobri que, décadas atrás, eventos trágicos e injustiças tinham marcado o local. Uma família que ali viveu antes de mim foi vítima de uma série de incidentes inexplicáveis, levando à sua partida repentina e misteriosa. Ao explorar registros antigos e entrevistar moradores mais antigos da região, desvendei uma narrativa de sofrimento que parecia ter sido absorvida pelas próprias fundações da fazenda. A sombra, agora uma manifestação de tristeza e injustiça acumuladas ao longo dos anos, revelou-se como um eco das tragédias passadas que se recusavam a ser esquecidas. À medida que minha compreensão sobre a sombra crescia, as interações tornavam-se mais intensas. Sombras de rostos familiares emergiam, olhos vazios que pareciam suplicar por redenção. Cada tentativa de acalmar a sombra era recebida com um choro mais angustiante,
como se as feridas do passado não pudessem ser curadas por palavras ou ações humanas. Em uma noite sombria, decidi confrontar a sombra diretamente. Adentrei o celeiro, onde tudo começou, e encarei a presença que me perseguira por tanto tempo. O choro atingiu um ápice, uma cacofonia de lamentos que reverberaram nas paredes do celeiro. A sombra parecia se contorcer, como se estivesse em agonia, uma manifestação de tormentos que resistiam à libertação. Ao estender a mão para a sombra, uma onda de emoções avassaladoras envolveu-me. Vi flashes de momentos dolorosos, de vidas interrompidas e de um passado que clamava por justiça. A sombra, agora mais etérea do que nunca, dissipou-se gradualmente, deixando para trás um silêncio que parecia ecoar com a resolução de antigas feridas. A fazenda, uma vez envolta em mistério e trevas, começou a recuperar a serenidade que conhecera tempos atrás. As fileiras de milho balançavam suavemente ao vento, sem os contornos sombrios que as assombravam. A sombra desaparecera, mas a história de sofrimento e redenção permaneceria entrelaçada nas raízes da terra, uma lição sobre como os eventos do passado podem moldar o presente e, eventualmente, encontrar uma paz que tanto anseiam. Ao iniciar a reforma do antigo celeiro na fazenda, não antecipávamos que descobertas sombrias se ocultavam nos recantos de sua estrutura envelhecida. O trabalho árduo e a promessa de transformar o celeiro em um espaço útil obscureciam a iminência de eventos que desafiariam nossa compreensão do mundo. A cada batida do martelo e rangido de tábuas sendo retiradas, o passado do celeiro começou a se revelar, desencadeando uma sucessão de eventos que deixariam marcas permanentes em nossas almas. Os primeiros sinais de algo fora do comum eram sutis. Sussurros indistintos flutuavam nos corredores vazios, como se o próprio celeiro guardasse segredos há muito esquecidos. À noite, quando o trabalho cessava e a luz do sol dava lugar à escuridão, sombras inquietantes começaram a se manifestar, dançando entre as vigas expostas e oscilando como espectros de um passado perdido. À medida que explorávamos os cantos mais obscuros do celeiro, nossos olhos eram atraídos para um rincão empoeirado onde ferramentas agrícolas antigas repousavam. Foi nesse espaço esquecido que as sombras ganharam vida, assumindo formas sinistras que pareciam ecoar eventos sombrios de um tempo distante. Às vezes, vislumbrávamos figuras distorcidas e indefiníveis, como se os fantasmas do passado buscassem nos alertar sobre a verdade oculta. Ao pesquisar a história da fazenda, descobrimos que o celeiro tinha sido o cenário de práticas cruéis com animais décadas atrás. O local era utilizado para experimentos brutais e métodos desumanos de criação. Cada sussurro parecia uma lamentação de almas desgarradas, e as sombras que dançavam eram representações grotescas dos animais que sofreram nas mãos de uma humanidade insensível. À medida que a reforma prosseguia, a atmosfera do celeiro tornava-se mais densa, carregada com a energia pesada do passado. Trabalhadores relatavam sonhos perturbadores e avistamentos inexplicáveis, alimentando um sentimento de inquietação que pairava sobre o local como uma nuvem sombria. O celeiro, uma vez um local de trabalho árduo e produção agrícola, transformou-se em um palco onde as linhas entre o real e o sobrenatural se misturavam perigosamente. A reforma do celeiro, que começara com entusiasmo e expectativa, tornou-se uma jornada de confronto com as consequências de atos passados. À noite, ouvíamos sussurros ecoando pelos corredores vazios, como se os próprios muros lamentassem as atrocidades que testemunharam. Sombras se tornaram presenças familiares, e cada passo nos corredores era acompanhado pela sensação de ser observado por olhos invisíveis.
O ápice do horror ocorreu quando uma sombra assumiu a forma de um animal deformado, uma lembrança viva dos experimentos cruéis perpetrados no celeiro décadas atrás. O vislumbre dessa criatura grotesca desencadeou uma onda de terror entre a equipe de reforma, abalando a fé na racionalidade e introduzindo uma inquietação que não podia ser facilmente descartada. O celeiro, agora marcado pela presença sombria do passado, tornou-se um campo de batalha entre forças que transcendiam o entendimento humano. À medida que enfrentávamos o desconhecido, a linha entre o que era real e o que era produto de nossas mentes perturbadas tornava-se cada vez mais tênue. O celeiro, outrora um símbolo de trabalho e progresso, tornou-se uma cápsula do tempo que desencadeou horrores há muito tempo esquecidos, desafiando-nos a confrontar a escuridão que se oculta nos lugares mais improváveis. À medida que a espiral do sobrenatural se intensificava no celeiro, a equipe de reforma estava imersa em um turbilhão de acontecimentos inexplicáveis. O eco dos lamentos do passado reverberava pelos corredores, tornando cada momento de trabalho uma luta contra sombras e memórias ocultas. Os trabalhadores, uma vez unidos pela esperança de transformar o celeiro em um espaço útil, agora enfrentavam uma batalha pela sanidade. As noites tornaram-se um pesadelo contínuo. As sombras que antes dançavam timidamente agora se tornaram mais ousadas, assumindo formas distorcidas que assombravam os sonhos da equipe. Pesadelos vívidos retratavam cenas do passado cruel do celeiro, onde animais inocentes eram submetidos a torturas inimagináveis. O terror transcendia os limites da vigília, mergulhando os trabalhadores em um estado de ansiedade constante. A descoberta de registros antigos da fazenda revelou detalhes chocantes sobre as práticas cruéis realizadas no celeiro. Experimentos genéticos e métodos desumanos de criação eram conduzidos em segredo, lançando uma sombra macabra sobre as atividades aparentemente rotineiras da fazenda. A equipe estava agora confrontada com a realidade de que estavam lidando não apenas com o resultado de negligências do passado, mas com uma manifestação vívida dos horrores outrora perpetrados. A atmosfera do celeiro tornou-se eletricamente carregada, como se as paredes absorvessem a dor e o sofrimento que testemunharam. Sons de correntes arrastando-se e gemidos distantes preenchiam o ar, transformando o celeiro em uma cápsula do tempo macabra. Cada tentativa de escapar da influência sobrenatural do celeiro parecia inútil, pois as sombras pareciam ter se entrelaçado com os próprios alicerces da estrutura, tornando-se uma parte inseparável do ambiente. A equipe de reforma, agora abalada pelo medo e pela incerteza, buscava explicações e soluções para os eventos inexplicáveis que se desenrolavam. Os mais corajosos entre nós decidiram conduzir uma sessão de investigação paranormal, usando equipamentos especializados para detectar a presença de atividade sobrenatural. O que descobrimos naquela noite assombraria nossas mentes para sempre. Os equipamentos reagiam de maneira frenética, registrando leituras que desafiavam qualquer explicação lógica. Luzes piscavam sem motivo aparente, e vozes sussurrantes ecoavam nos alto-falantes. À medida que a equipe se aprofundava na investigação, uma sombra indistinta começou a se materializar no centro do celeiro, assumindo formas grotescas de animais distorcidos. Era como se a energia do passado se condensasse diante dos nossos olhos, uma manifestação tangível do tormento que assolava o celeiro. A experiência levou a equipe à beira do colapso emocional. Alguns abandonaram o projeto, incapazes de suportar a carga de eventos paranormais que se desenrolavam. A fazenda, outrora um local de prosperidade e trabalho árduo, tornou-se uma terra de pesadelos e desespero. O celeiro, uma estrutura que pretendíamos transformar em um símbolo de renovação, agora era uma prisão de sombras e fantasmas do passado. À medida que enfrentávamos o inevitável, a equipe tomou a difícil decisão de interromper a reforma.
O celeiro permaneceria como uma testemunha silenciosa dos horrores esquecidos, um monumento às vítimas das práticas cruéis da fazenda. A experiência deixou-nos marcados, com cicatrizes psicológicas que ecoariam para além das tábuas antigas e vigas gastas. A fazenda, uma vez um refúgio de tranquilidade, tornou-se uma encruzilhada entre a realidade e o sobrenatural. O celeiro, agora abandonado e envolto em mistério, permanece como um aviso sombrio de que certas feridas do passado nunca cicatrizam completamente. O lamento dos animais ecoa nos ventos noturnos, e as sombras, libertas de suas amarras, continuam a dançar entre as vigas enferrujadas, perpetuando uma história de horror que transcende o tempo e o entendimento humano. A decisão de revitalizar o poço na velha fazenda tornou-se um ponto de virada em nossas vidas. O canto sereno dos pássaros e a brisa suave que costumavam acolher-nos deram lugar a uma atmosfera tensa e inquietante. Ao abrir o poço abandonado, buscávamos apenas melhorar o abastecimento de água. No entanto, o que encontramos nas profundezas escuras do poço foi além de nossas expectativas mais sombrias. Desde o início, o poço exalava uma sensação de opressão, como se estivéssemos abrindo uma porta que deveria permanecer selada. Os ecos do metal contra metal enquanto removíamos a tampa ressoavam como suspiros antigos, quase como se o poço estivesse despertando de um sono profundo. Mas o que emergiu não era apenas água estagnada, era um eco de um passado obscuro. Ao olhar para baixo, a escuridão parecia interminável, como se o poço fosse uma porta para o desconhecido. No entanto, a necessidade prática nos impulsionou a continuar, ignorando os arrepios que percorriam nossas espinhas. Conforme a água subia lentamente, os murmúrios inaudíveis tornaram-se mais nítidos, como se o poço abrigasse não apenas água, mas também os sussurros presos do passado. À medida que escavávamos mais fundo, descobrimos que o poço tinha uma história sombria. Era usado décadas atrás como local de execução, onde aqueles condenados eram lançados às profundezas para perecer. O choque inicial diante da revelação transformou-se em um temor crescente à medida que a noite caía sobre a fazenda. Os lamentos das almas perdidas pareciam ecoar nos corredores da propriedade, desafiando a própria realidade. As noites tornaram-se testemunhas de eventos inexplicáveis. Sombras se moviam entre as árvores, como se os espíritos do passado buscassem uma forma de comunicação. Sussurros indistintos pairavam no ar, infiltrando-se em nossos sonhos e transformando o poço em uma fonte de pesadelos. Cada gota d'água que emergia parecia carregar consigo uma carga de memórias e angústias que estavam destinadas a permanecerem enterradas. A fazenda, outrora um refúgio tranquilo, tornou-se um palco onde o passado e o presente colidiam de maneiras perturbadoras. O poço, agora mais do que uma estrutura de alvenaria, era um portal para um capítulo sombrio que a fazenda tentava esquecer. No entanto, a natureza inescapável do passado se manifestava todas as noites, como se as almas aprisionadas na escuridão do poço buscassem redenção através de nós. Cada noite tornou-se uma jornada para as profundezas do desconhecido. A luz da lua revelava sombras dançantes que contavam histórias de injustiças antigas, como se o próprio tempo se distorcesse nas margens do poço. O ar tornou-se denso com uma energia carregada, e a fazenda transformou-se em um território onde a fronteira entre o visível e o oculto se desvanecia. O poço, agora aberto à luz do dia, permanecia como uma cicatriz aberta na terra,
uma lembrança constante de que o passado, mesmo enterrado profundamente, sempre encontra uma maneira de emergir. A fazenda, marcada pela presença do Poço Sombrio, estava presa em uma encruzilhada entre duas realidades, cada noite revelando mais sobre os lamentos que ecoavam das profundezas. E assim, a busca pela água se transformou em uma jornada de confronto com o passado, com o Poço dos Lamentos atraindo-nos para uma espiral de mistério e terror que desafiava toda a compreensão. À medida que a fazenda mergulhava mais profundamente na espiral do sobrenatural, o Poço dos Lamentos tornou-se o epicentro de uma série de eventos que desafiavam nossa compreensão da realidade. A água que fluía do poço parecia trazer consigo não apenas a lembrança da tragédia, mas uma presença palpável que envolvia cada centímetro da propriedade. A noite tornou-se uma experiência sensorial intensa, onde sombras dançavam entre as árvores como espectros do passado, e o vento sussurrava segredos indescritíveis. Ao investigar a história da execução no poço, descobrimos que as almas perdidas pareciam buscar uma forma de redenção. No entanto, essa busca não era pacífica. O choro, agora mais nítido e angustiante, ecoava pelos campos como uma melodia de tormento, desafiando qualquer tentativa de ignorar a presença das almas que ainda não haviam encontrado paz. Nossas noites eram marcadas por uma sinfonia de sofrimento, uma trilha sonora que acompanhava nossos passos pela fazenda assombrada. A comunidade local, inicialmente cética em relação às nossas descobertas, começou a sentir os efeitos da presença sobrenatural. Rumores se espalhavam como fogo selvagem, e as pessoas começavam a relatar visões inexplicáveis e encontros perturbadores. A fazenda tornou-se um tabuleiro onde forças invisíveis moviam as peças, transformando o local em um terreno de testes para o inexplicável. Nossas tentativas de buscar ajuda eram recebidas com ceticismo e, por vezes, com medo. A cidade vizinha, temerosa da influência do sobrenatural, evitava se envolver na nossa luta contra as forças do passado. Estávamos isolados, lutando contra algo que transcendia as barreiras da compreensão humana, uma batalha que, aos olhos dos outros, parecia ser apenas fruto da imaginação ou loucura. Confrontar a sombra que emergia do poço tornou-se uma tarefa assustadora. Cada noite, aproximávamos-nos com cautela, mas a presença sombria parecia se intensificar em resposta à nossa presença. Figuras sombrias, contorcendo-se como espectros condenados, dançavam à beira do poço, suas vozes ecoando como um lamento coletivo. O choro angustiante parecia tornar-se uma entidade própria, capaz de influenciar nossas emoções e enredar nossos pensamentos em teias sombrias. Em nossos esforços para entender e acalmar as almas atormentadas, iniciamos rituais que refletiam práticas espirituais e antigas crenças. Velas foram acesas, incensos queimados, e palavras de conforto foram proferidas na esperança de acalmar as forças que assolavam a fazenda. No entanto, cada tentativa de apaziguamento parecia ser respondida com uma intensificação da atividade paranormal, como se o passado estivesse decidido a se manifestar e reivindicar sua presença. A luta pela normalidade tornou-se uma guerra de desgaste, à medida que a linha entre a realidade e o sobrenatural se desvanecia. As noites sem dormir, os sussurros ininterruptos e os encontros perturbadores transformaram a fazenda em um cenário de pesadelo. A própria terra parecia ressoar com a dor do passado, como se as raízes da fazenda estivessem entrelaçadas com as almas que clamavam por justiça. Cada vez mais, nos sentíamos cativos em nossa própria casa, prisioneiros de forças além da compreensão humana. A fazenda, outrora um local de prosperidade, transformou-se em um labirinto de desespero, onde o Poço dos Lamentos tornou-se não apenas uma fonte de água, mas um portal para um reino sombrio que ameaçava engolir-nos por completo. A decisão de abrir o poço, tomada com a intenção de melhorar nossas vidas, desencadeou uma espiral de eventos que nos confrontaram com o inexplicável.
A cada noite, enfrentávamos o desconhecido, nossos passos oscilando entre a coragem e o temor crescente. A fazenda tornou-se um campo de batalha, onde a busca pela verdade e a luta contra as forças sombrias colidiam em uma dança macabra que ameaçava consumir nossas almas. O Poço dos Lamentos, agora o epicentro de um pesadelo interminável, mantinha-se como um testemunho silencioso de que, uma vez abertos, os portais para o passado podem revelar horrores inimagináveis, e que a busca pela redenção pode se transformar em uma jornada de tormento eterno,